Oi pessoal, está começando mais um Mundo UFG e hoje vamos te contar que pesquisadores aqui da UFG descobriram que o uso de suplementos alimentares sem a orientação profissional é comum entre atletas. Só que isso levanta questões importantes sobre a segurança e a eficiência desses produtos quando consumidos sem supervisão adequada. É isso que você confere a partir de agora aqui no Mundo UFG. Sejam muito bem-vindos ao Mundo UFG, agora em novo horário, começando às 11h30. Todos os dias agora, pessoal, então nosso encontro será de segunda a sexta, a partir das 11h30. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, eu tenho cabelos encaracolados e eu uso barba. E eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão. Além da acessibilidade em Libras para o nosso público surdo. O intérprete de Libras é o Diogo Marques, ele é integrante do Labitave e se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos escuros, olhos castanhos e também tem barba cerrada. E eu quero te lembrar de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. É só você mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 62991811406. Você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, interagir com a gente por lá. E agora eu já vou caminhando então aqui para o nosso outro lado do estúdio para receber o Vinícius, ele que é estudante da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, Vinícius Nunes. Ele se descreve como um homem jovem, branco, tem 1,77 m de altura, cabelos pretos, olhos castanhos e usa óculos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esse estudo, que acabou se popularizando bastante. Pois aqui. Vinícius, preocupante inclusive, essa utilização de suplementos sem uma indicação médica. Antes da gente continuar, inclusive, começar a entrevista aqui, nós temos um vídeo, daqui a pouquinho, na verdade, a gente vai mostrar para vocês. Mas enquanto isso, Vinícius, então vamos bater nesse papo. O pessoal ainda está preparando o vídeo ali que a gente vai chamar. Mais de 90% dos atletas, das pessoas que são atletas, como que ficou o estudo? Conta pra gente. Vocês identificaram que 90% desses atletas eles fazem o uso de suplementação, mas a maioria sem indicação médica? Então, esse estudo partiu da seguinte problemática. Nós pesquisamos na literatura, fizemos a revisão de literatura e a gente percebeu que o uso de suplementos alimentares é comum entre uma diversidade de atletas, sendo eles também amadores. E nós queríamos saber o seguinte, se essa prevalência de suplementos alimentares também é alta entre atletas amadores, que tem aumentado bastante o número desses atletas. E, além disso, verificar também se esses atletas recebiam acompanhamento do profissional adequado, porque boa parte de outros triatletas, ou atletas em si, de outros esportes, utilizam os suplementos sem uma recomendação, sem o profissional adequado. E nós fizemos um estudo transversal, enviamos o questionário para aproximadamente 700 atletas, e o estudo mostrou o seguinte, que aproximadamente 90% dos triatletas amadores fazem uso de pelo menos um tipo de suplemento alimentar. Só que aproximadamente 25% desses mesmos triatletas fazem uso sem a recomendação do profissional adequado, que, ao menos no Brasil, é o nutricionista. Seu orientador foi o Cláudio Lira, né? Cláudio Lira. Nós temos um vídeo dele, inclusive, que ele mandou pra gente. Vamos assistir, pessoal. Rodou. Olá, meu nome é Cláudio Lira, sou professor de Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício da Faculdade de Educação Física e Dança da Universidade Federal de Goiás. Recentemente, nós publicamos um artigo na BMC Research Notes, onde nós investigamos o uso de suplementos alimentares por triatletas amadores brasileiros. Esse trabalho ele foi conduzido pelo estudante Vinícius Nunes de Oliveira, que na época era um estudante de graduação do curso de Educação Física da nossa universidade e que participou aí do programa de iniciação à pesquisa, sendo contemplado por essa razão com uma bolsa de iniciação científica do CNPq. O Vinícius, ele entrevistou 724 triatletas
fez um questionário nesses triatletas que continha questões sobre dados pessoais, ritmo de treinamento, programa de treinamento e, finalmente, a utilização de suplementos alimentares. O Vinícius ele encontrou que 90% dos triatletas investigados relataram fazer uso de pelo menos um suplemento alimentar. Porém, 25% desses triatletas não recebiam qualquer aconselhamento do uso desses suplementos por profissional especialista ou um profissional da nutrição. E isso pode ser potencialmente grave por algumas razões. Primeiro, não são todos os suplementos alimentares que têm a sua efetividade demonstrada pela ciência, né, por dados científicos. Isso é muito importante ficar claro. 2, não são todos os suplementos alimentares que são úteis para um determinado esporte. Então, existem suplementos alimentares que podem ser úteis para algum tipo de modalidade esportiva, mas não será útil para outro tipo de modalidade esportiva. E terceiro, existem suplementos alimentares de qualidade duvidosa, né? Então, o que tem no rótulo não é o que tem exatamente dentro do pote do suplemento alimentar. Então, a nossa sugestão é que um praticante de atividade física regular, qualquer que seja a modalidade, que queira fazer uso de suplemento alimentar, ele procure um profissional da nutrição. Esse será o profissional com habilitação para dizer se de fato ele precisa fazer uso de algum suplemento e qual é o melhor suplemento para aquela pessoa, para aquela modalidade esportiva. Esse foi o trabalho conduzido pelo nosso estudante de mestrado, Vinícius Nunes de Oliveira, que na época ele era estudante de graduação do curso de licenciatura em Educação Física. Muito bem. E o Vinícius agora está no mestrado, né, Vinícius? Isso, atualmente eu estou no mestrado. Esse processo da iniciação científica me ajudou muito a ter essa aproximação com a ciência. E agora, no meu mestrado, eu estou investigando o efeito do exercício agudo sobre os níveis de ansiedade, estado de homens e mulheres. O professor já, inclusive, adiantou ali sobre os pontos, né, que são prejudiciais para a saúde de uma pessoa que faz esse uso indiscriminado. Sim. Eu quero que você volte a falar para a gente, porque são 3 pontos, mas detalhe mais para a gente. Por exemplo, uma pessoa que ela faz o uso de suplemento, que problema de saúde, por exemplo, que ela pode ter? Ela pode ter um problema de saúde? Por exemplo, tinha triatletas amadores que reportavam utilizar suplementos que é conhecido como pré-treino, que são suplementos que têm, como o meu orientador mesmo disse, que têm substâncias duvidosas. Por exemplo, a cafeína. Muito se sabe que a cafeína é utilizada para aumento do desempenho esportivo, mas o seu uso excessivo pode gerar algumas complicações, como, por exemplo, aumento da ansiedade, taquicardia, problemas com insônia. Então, assim, o excesso de suplementos alimentares, a depender da substância, pode interferir até mesmo no desempenho do praticante. A pessoa pensa que está melhorando, mas na verdade está atrapalhando. Porque, na verdade, cada organismo é um, né? Sim. O que eu uso não é o mesmo que você vai usar. Sim. E por isso que é necessário a prescrição adequada, o acompanhamento mais próximo. Por exemplo, tinha triatletas que reportaram utilizar suplementos com prescrição em base em blogs. Ou seja, via lá no blog que iria melhorar isso, aquilo, a respeito do seu desempenho, mas não é o melhor lugar para se obter recomendação. Cresce muito a desinformação por meio de conteúdos que são publicados na internet, que as pessoas dão confiança a esse tipo de conteúdo como se estivesse ali fazendo uma consulta. Sim. Só que é isso que a gente estava dizendo, cada organismo é um. Para ter essa suplementação, o que um nutricionista ele costuma fazer? Você que é da área da educação física consegue relatar para a gente, e até mesmo por meio da pesquisa, eles fazem uma anamnese ou exames são feitos também para identificar essas taxas, para saber o que o paciente precisa suplementar? Como que funciona? Cássio, essa é uma excelente pergunta. Bom, quando o atleta em si, seja ele triatleta amador ou de outro esporte, a aproximação, a recomendação por nutricionista realmente precisa de uma coisa mais elaborada, como, por exemplo, exames. A pessoa fazendo o exame, ela vai ter uma constatação melhor do que realmente falta para ela. Na verdade, o suplemento alimentar, um nome mais apropriado para ele deveria ser complemento. Porque o suplemento, às vezes,
Se a pessoa tiver uma boa alimentação, ela não vai precisar do suplemento em si. O suplemento entra como um complemento. Por exemplo, se o triatleta for e o nutricionista e fizer uma bateria de exames e perceber que tá faltando essa vitamina, ela vai lá e utiliza o suplemento para complementar, porque ela não está conseguindo obter na alimentação. Então, muita gente usa o suplemento e nem sabe se realmente está precisando daquela substância, se tem deficiência daquela substância, entende? O triatletismo, ele compreende natação, corrida e ciclismo, Isso, né? Então, assim, é um gasto muito grande de energia, né? Essa pessoa, ela precisa se alimentar muito mais com carboidratos e muitas vezes o que ela teria em um prato de macarrão, por exemplo, ela pode ter em um suplemento que daria aquela mesma energia para ela? Sim, entraria como um complemento. Por isso que precisa de um nutricionista acompanhando de perto para avaliar a sua demanda energética, que ele precisa para corresponder às suas atividades necessárias durante o treinamento. Agora, para uma pessoa que faz somente a natação, já não é necessário. Já não é necessária a mesma quantidade. Já não é necessária a mesma quantidade, exatamente. Aí a pessoa pode ter um aumento calórico excessivo e acabar engordando, porque o corpo tende a armazenar aquilo que não está sendo utilizado. E geralmente isso se dá muito por influenciadores. Um influenciador que tem muitos seguidores, aí a pessoa acaba tomando aquilo como uma verdade. Vou usar também, deve ser bom para mim. Quando, na verdade, não. O que você indica, então, de pronto para quem quer começar qualquer atividade física? Eu, como professor de educação física, recomendaria bastante que a pessoa fosse ao nutricionista, recebesse uma orientação para ver de acordo com sua demanda, ver o que ela vai gastar. O nutricionista tem esse papel de cuidar da alimentação em si. E o professor de educação física para orientar no exercício. Ou seja, é um combo, precisa de uma combinação. Precisa de uma combinação. A pessoa tem que receber a orientação do professor de educação física para fazer o exercício da forma adequada. Isso também é um problema não só na nutrição, de suplemento e tudo mais, mas na educação física também a gente tem muito esse problema de prescrição de exercício. Na academia, né? Um aluno quer indicar para outro algo que ele toma, algo que fez bem para ele, e aí o outro vai lá e compra do mesmo jeitinho, né? Sim, e acaba sendo um telefone sem fio, que um vai passando pro outro, e assim, a desinformação é um crescimento exponencial. É um crescimento exponencial. Então, assim, se a pessoa tiver condições de seguir uma orientação com um nutricionista e com um professor de educação física, é bem provável que ela vai ter melhores resultados, melhor desempenho e não vai ter potenciais problemas com saúde. Você desenvolveu essa pesquisa durante a sua graduação? Isso, como o meu orientador disse, foi o meu projeto de iniciação científica. Durante a minha graduação eu realizei 3 iniciações científicas, todas com bolsas pelo CNPq, e essa foi a minha terceira iniciação científica, em que nós investigamos essa relação dos triatletas amadores e o uso de suplementos. E foi durante a pandemia em si. Acabou que não deu para fazer nada experimental, mas nós fizemos por meio de questionário e mostramos esses resultados que são de suma importância para alertar a população a respeito do uso de suplementos. E sem dúvida, sim, é um diferencial no mestrado. No mestrado hoje você estuda o quê? Hoje no meu mestrado eu sigo a linha do meu orientador, que lá no laboratório nós investigamos o efeito, já é um pouco diferente essa linha. Acabou que a gente teve que migrar para essa parte dos triatletas por conta da pandemia, que não tinha como fazer coleta de dados, etc. Sim. Aí agora nós seguimos na mesma linha, que é o efeito do exercício físico agudo sobre os níveis de ansiedade. E a ansiedade também é um problema sério de saúde pública, né? A prevalência no Brasil é alta. E a gente investiga essa relação. Vinícius, eu quero inclusive deixar um convite para quando já tiver o resultado dessa pesquisa, a gente trazer então com essa nova temática falando sobre o resultado dessa pesquisa. Vai ser um prazer. Tá bom? Ótimo. Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço pela presença aqui. A gente conversou com o Vinícius Nunes, estudante, ele na verdade hoje mestrando, né, da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Parabéns pela pesquisa e até uma próxima. Muito obrigado.
Agora vamos para a nossa agenda de eventos e serviços da universidade. E hoje quem chega mais uma vez para contar tudo para a gente, o que acontece por aqui, é a Rafaela Nogueira, que já está chegando. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Obrigada, boa Cássio. tarde para boa você. Tarde. Uma boa tarde também para você que nos acompanha aí de casa. E olha só, hoje temos 2 dicas para começar a semana com o pé direito. Mas antes de tudo, vou fazer a minha descrição. Sou Rafaela Nogueira, uma mulher jovem, de pele branca, cabelos escuros na altura dos ombros e olhos também escuros. Agora vamos ao que interessa, né? Bora lá. Para quem está interessado em fazer uma pós-graduação, o programa de pós em Medicina Tropical e Saúde Pública do IPTESP na UFG anunciou a publicação do edital número 1/2024. As inscrições começam hoje e vão até o dia 18 de agosto. Estão sendo oferecidas 28 vagas para mestrado e outras 24 para doutorado. O programa é focado em ciências básicas e aplicadas para o tratamento de doenças parasitárias. Uma boa oportunidade para quem tem interesse em se tornar um pesquisador na área. Com certeza, só não pode perder a data, né? Tem que ficar atento aí realmente, porque se deixar para a última hora, corre inclusive o risco de não conseguir, né, Rafa? Exatamente. E agora, para quem quer ser chique e aprender uma nova língua, encerra hoje o prazo para inscrições no curso de comunicação oral em francês pelo Idiomas Sem Fronteiras. O projeto é aberto à comunidade da UFG e o curso ocorrerá entre os dias 26 de junho e 19 de julho. As aulas serão ministradas às quartas e sextas, das 2 às 4 da tarde de maneira remota. Essa oportunidade é boa para quem quer expandir os seus conhecimentos em idiomas. E aí, Cássio? Chique e bem informado, né, Rafa? Com certeza. A língua francesa tem toda aquela pompa, né? O jeitinho de falar. Eu acho que é o biquinho que as pessoas remetem a essa chiqueza toda, né? Mas sem dúvida é também conhecimento aplicado. E aí tá mais uma oportunidade para vocês. Exatamente. Rafa, Eu já vai despedindo? Já. Muito obrigado, viu, pelas informações. Te espero, então. Até na próxima. Eu que agradeço a oportunidade e vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Pessoal, eu também vou ficando por aqui, mas te espero amanhã. Lembrando que agora o Mundo UFG começa a partir das 11h30 da manhã. Uma ótima semana, gente. Tenha uma ótima semana, então. Beijos e até mais. Tchau.